Boa tarde, bem-vindos a mais um Café com Terapia, né? Um assunto de hoje de extrema importância, tanto espiritual quanto material, porque é o cumprimento de um princípio bíblico. Por que devemos jejuar? E quando nós quebramos um princípio, lá na frente, este princípio vai nos quebrar de certa forma. Porque se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é a obediência, né? O Senhor fala que Ele prefere a obediência do que um grande sacrifício. Então, se nós obedecermos a lei de Deus, manual, tudo correria bem, tudo daria certo. Então, às vezes, muitas pessoas inconscientemente está pulando, quebrando este grande princípio, e um princípio que traz muitos benefícios, né? O princípio da obediência, que é jejuar, né? Então, por que eu devo jejuar? Trouxe alguns capítulos da Bíblia que comprovam e vou trazer também para vocês, né, alguns benefícios que o jejum traz para nós, tá? Sou uma adepta já antiga, faço há muito tempo, tenho experiências maravilhosas de curas, aprendizados. Então eu quis primeiro fazer por muito tempo para gravar aqui pro canal, porque, né, primeiro você tem que ter experiência. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que, né, a gente deve jejuar? Porque nós seguimos um exemplo chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né, ele aparece no evangelho pequenininho, depois ele some aí e volta já maior de idade, e logo aparece aqui, né, em 3 de São Mateus, o seu batismo, e a segunda coisa que ele faz foi jejuar. Então ele batiza, e antes de Jesus ir para Galileia fazer sua missão, tem o jejum. Então, né, se nós seguimos esse exemplo chamado Jesus, vemos que a primeira coisa que ele faz foi jejuar. Então, já tem aí um grande exemplo, né? E ele jejua 40 dias e 40 noites, né? E o jejum, né, ele serve para elevar o nosso espírito e abater a nossa carne, tá? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito, né? Então, quando nós jejuamos, como nós não comemos, né, nós abatemos a carne e esse espírito se eleva. Então, a intenção de Jesus aqui era elevar muito esse espírito, porque ele ia para o campo de guerra. Ele ia lidar com demônios, legiões, castas, curas, né? Porque aí o seu poder aumenta, porque habita o espírito em nós. Então, quando nós queremos ganhar poder, ter mais visões, ouvir a voz do Espírito claramente, é só jejuar, tá? Quando você tá aí com dificuldade para ouvir a voz do Espírito, você quer uma resposta muito clara, jejum vai te trazer esse benefício. Então, aqui o primeiro exemplo que ele dá logo após o batismo, antes de ir para o campo de guerra, Jesus jejua. Então, já temos aqui um exemplo. São Mateus capítulo 6, né? É bíblico, está aqui. Logo após o Sermão da Montanha, né? No capítulo 6, Jesus ensina 3 coisas que os cristãos têm que fazer, que é esmola, jejum e oração. E reparem que, né, tudo na vida do cristão gira em torno do 3, né? Porque nós somos a divindade, né? Então, Pai, Filho, Espírito Santo, né? E nós fazemos parte da divindade, então nós somos corpo, alma e espírito. Então o Senhor deixa 3 armas para nós, para que nós nos mantivéssemos de pé. Então, se nós usarmos essas 3 armas, que está aqui no 6 de São Mateus, esmola, oração e jejum, nós teríamos uma força completa contra as hostes espirituais da maldade. Então, reparem que Deus não dá ponto sem nó, né? O cordão de 3 dobras é mais forte, porque representa o Pai, Filho e Espírito Santo, porque tudo vai girar em torno do 3. Então, aqui tá o segredo do reino de Deus, né? 6 São Mateus. Se Deus deixou no evangelho, é para fazer. Então tá aqui, esmola, oração e jejum.
Ou seja, né, nós temos que dar esmola, né, ajudar o próximo, doar, né, coleta, dízimo, cada um faz de acordo com o que achar, com a sua religião, né, mas, ou seja, dar, né, doar esmolas, orar e jejuar. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque tem muito cristão que só faz 2, por que que não faz o terceiro? Tá na Bíblia, né? Então, tem que fazer os 3. Por quê, gente? Cordão de três dobras, né? As 3 armas que dá poder pro cristão. Se você fizer os 3, você fica um cristão completo, né? Você ganha mais força e mais poder, tá bom? Outra, né? O tema é por que eu devo jejuar? Outra coisa, né? Adão representa os frutos da carne, né? Adão representa a lei. Quando Jesus Cristo chega, agora nós vivemos pela fé. Então acabou a lei. Então tudo que é da lei representa Adão, não é assim? Só que o Senhor fala, agora nós não andamos mais pela lei, nós andamos por fé e não por vista. Agora, né, nós não fazemos mais da carne nem do sangue, agora nós vivemos em espírito, né? Então, a partir do momento que Jesus chega, tudo muda. Nós somos a contramão do mundo. Nós somos o oposto do mundo. Tudo que eles fazem aqui, nós vamos ser opostos, tá? Porque nós não fazemos mais parte da lei da carne, da lei de Adão. Então, em tudo nós vamos ser o oposto. E Adão, o pecado entra pela comida, né? Pela maçã, pelo alimento. E reparem que Jesus, quando ele começa a sua missão, ele chega fazendo o oposto, ele chega tirando a comida. Tá? Né? Adão e Eva pecam, né? Erra pela comida. Como nós agora do Espírito, nós somos o Espírito, Jesus batiza e começa tirando a comida. 40 dias sem comida. Então ali ele mostra, nós somos o oposto. Se nós quisermos vencer guerras, vencer potestade, nós vamos ter que tirar a comida. Estão entendendo? É muito profundo. Então, por isso que ele fala, aqui em São Mateus 17, Jesus deixa muitos códigos aqui para nós, sabe? Mateus 17, a cura de um lunático, né, que estava endemoniado. Os discípulos trouxeram um lunático e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Né? E Jesus repreendeu o demônio. E na mesma hora o menino sarou. Então os discípulos perguntaram, por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse, né? Porque esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus já deixava claro, para nós vencer potestades, né, castas de demônio, tinha que ser essas 2 armas, oração mais jejum. Ou seja, né, tem mal que só sai se nós retirarmos a comida. Por isso que ele já chega retirando a comida, porque o mal, o pecado lá atrás entrou pela comida. Estão entendendo? Porque quando você tira a comida, eleva o espírito e te dá poder para derrubar potestades. Continuando, outro código aqui. Aqui, 5 de São Mateus, né, comprova que nós somos o oposto do mundo. Então, se o mundo come, né? Se o mundo vence tendo muito dinheiro, se o mundo vence festejando, sorrindo, se o mundo vence, nós vamos ser sempre o oposto, né? Aqui no Sermão da Montanha, por exemplo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Então, Deus está sempre ensinando nós sermos menos, né? E aqui no mundo, eles são sempre mais. Eles querem sempre ser, né? E Deus sempre nos quebra.
humildes, mansos, pacíficos, né? Aqui fala até para se bater numa face, entrega a outra. Ele sendo rei dos reis, senhor dos senhores, quando ele termina de cumprir a missão, quando ele vai cumprir o seu propósito ali da crucificação e vai ser exaltado, qual que é a última coisa que ele faz para deixar para nós como exemplo? Lava o pé de todos os seus discípulos. Porque ali ele ensinava para nós que ganha aquele que serve. Então, ele deixa esse recado o tempo todo, que nós somos o oposto, que nós ganhamos sendo humildes, mansos, sendo pequenos. Então, negando a nossa carne. Então, por isso que nós temos que jejuar. São Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui também é um código para jejum, né? Quando você se exalta, né, o Senhor fala que este será humilhado. Mas quando você se humilha, você será exaltado. Quando você se humilha a sua carne, né? Quando você está abatendo ela, é exaltado o seu espírito. E quando esse espírito exalta, você colhe milagres, colhe bênçãos, tá? Outra coisa muito importante, essa aqui, no capítulo Mateus 7. Qual que é o maior perigo de você estar deixando, né, de cumprir este mandamento, né? Porque tá lá em 6 São Mateus, está na palavra de Deus e vários outros lugares aqui. Tem também aqui, ó, qual que seria o perigo também, ó? Jesus, né, logo após que ele deixa os sermões, aí ele fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que casa? Pode ser você e pode ser a sua casa, a sua família. Então, quem ouve as palavras de Deus e cumpre, né, o Senhor o assemelha a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então vai vir vento, chuva, vendaval e essa casa não vai cair. Mas quem ouve as palavras de Deus e não cumpre, vai ser comparado ao homem insensato que edifica a casa sobre a areia. E quando vier a chuva, os rios e os ventos, essa casa irá cair e será grande a sua queda. Então, aqui Deus deixa claro a importância da obediência. Então, a importância de nós jejuarmos, né? Que é um exemplo, está na Bíblia, né? E nós devemos seguir de todo o nosso coração. Aqui também, mais um exemplo para vocês. Marcos, capítulo 2, verso 18. Tá aqui, né? O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram, né, para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: porventura os filhos das bodas podem jejuar enquanto está com eles os esposos? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. O que ele está querendo dizer, né? Os meus só não jejuam porque eu estou aqui, né? O esposo estava ali presente, então eles não precisavam elevar o espírito, né, para ver milagres. Jesus estava ali, mas os de João já jejuavam, todos jejuavam. Então eles, né, Jesus deixou claro, mas vai chegar o dia que será tirado o esposo e então jejuarão,
Para vocês verem que é uma regra clara do próprio Jesus Cristo. Ele já deixava essa regra, né? Mas eu vou embora e eles jejuarão. Então, está muito claro, né, no Evangelho, né, as passagens bíblicas e como experiência, né, que eu faço há muito tempo, o jejum, ele eleva muito o espírito. Então, a gente fica muito sensível, começa a ouvir a voz de Deus. E quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo, ele começa a mostrar, né, as nossas falhas, os nossos erros, para que nós alcancemos milagre, tá? No caso, às vezes você quer um milagre, você tá pedindo, só que você ainda está errando em alguma coisa que você, como humano, não está enxergando. E fala que o Espírito é a única coisa capaz, né, de comprovar para nós as nossas fraquezas. Ele é o único capaz de fazer nós acreditarmos que nós temos ainda fraquezas. Porque tem coisas que a gente fala, isso aqui não é, e às vezes para Deus é. E às vezes você ainda não conseguiu aquele milagre, porque tem uma coisa que você não considera fraqueza e para Deus é fraqueza. Então, quando você jejua, na verdade, o Espírito vai te mostrar o que falta você consertar para você receber o seu milagre. Entende? Então, todas as vezes que eu jejuei, na verdade, o Senhor teve um encontro muito presente comigo e me mostrava, falta isso, falta aquilo. E aí eu ia corrigindo e o Senhor entregava os meus milagres. Ele cura a gente de feridas emocionais, cura de traumas, ele tira dependências, tá? Dependências de humanos, de pai, de mãe, de pessoas. Ele tira a dependência, né, da comida, porque às vezes o Senhor quer nos esvaziar para nos encher mais dele, da presença dele, né, para que nós vejamos mesmo, né, mais milagre, para que nós tenhamos mais entendimento do Evangelho. Às vezes o Senhor quer usar mais nós na face da terra, trabalhar mais em nós como vaso, e às vezes tem coisas impedindo. Então o jejum vai fazer esse papel de ir nos esvaziando, porque a comida, ela é uma dependência, ela causa essa dependência, porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós abrimos o olho é se alimentar, mamar, né? Então nós já nascemos com essa dependência. Então, quando você está jejuando, quando você nega a comida, você fala não para comida, há uma quebra de dependência. Então, você fica dependendo só de Deus naquele momento. Então, vira uma chave dentro da nossa mente. Você se torna mais firme, você se torna mais forte, você enxerga a vida com outro olhar. Porque Jesus pedia, né, na Santa Palavra, deixa eu achar aqui, quando Jesus dizia aqui em Lucas capítulo 9, né? E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é falar não, né? É saber falar não para as coisas terrenas. E dentre elas, a comida. E quem fala não para a comida, gente, ele fala não para tudo. Ele fala não para o pecado. Ele fala não para uma pessoa, ele fala não para uma dependência emocional, então ele começa a ser curado. Então o jejum, ele tem um poder de cura extraordinário, tá? Coisas que você não abria mão, vícios, tá? Depois que você jejua, tudo se torna muito fácil, muito simples. Porque o primeiro não, o mais difícil é o alimento, porque foi a primeira coisa que você fez quando você abriu o seu olhinho. É a primeira dependência, a mais difícil. Então, por isso que Jesus deixou como regra, porque ele iria curar todas as demais coisas. Você se torna uma pessoa firme, forte, centrada, sabe? Existem estudos que comprovam, eu tô até com a matéria aqui, né? A rejeição de prazeres imediatos torna o indivíduo mais sensato, mais inteligente. É a pessoa que vence, sabe? É a pessoa que tem um emocional curado, é a pessoa que não vai ter ansiedade, é a pessoa que não vai ter depressão, é a pessoa que fala não para os prazeres imediatos, né? A pessoa que rejeita o doce, é a pessoa que rejeita as coisas fáceis, né? Os prazeres imediatos. Essa pessoa vence o mundo. Por isso que o Senhor pedia para nós negar a nós mesmos. E o que ele fala lá em 21 de Apocalipse? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Só que você tem que começar a negar os confortos da vida, né? O mau hábito te traz uma recompensa imediata.
né? Você comer a hora que você quer, te dar esse conforto, comer bobeira toda hora, ele vai te trazer uma recompensa imediata. Na hora, vai ser muito gostoso pro seu paladar, mas vai ter uma cobrança lá no futuro. Você vai perder a saúde, você vai perder a velhice, você vai estar no hospital, medicado, né? Mas agora o bom hábito, ele te cobra agora. Você vai falar não, você vai rejeitar, mas vai ter um benefício lá na frente. Você vai ter uma velhice saudável. E isso aqui, por que Jesus falava isso? Porque representa o que Jesus prega, né? Os prazeres imediatos, o pecado, o vício, a gula, é muito gostoso agora, ela tem uma recompensa agora. Mas você perde o que é eterno, né? É a porta larga, né? Mas o negar-se a si mesmo, falar não pro conforto, falar não pra comida, falar não pros vícios, falar não pro pecado, né? Ah lá, ele vai ter uma cobrança aqui agora, vai ser difícil agora essa rejeição, rejeitar agora, o negar-se a si mesmo. Mas ele vai ter um benefício lá na frente, que é a eternidade, que é a vida eterna, né? Que é a vida longa, a saúde, a prosperidade, uma casa edificada na rocha, uma casa que não cai porque você tá pagando esse preço, uma família linda que serve a Deus, né? E a eternidade, a vida eterna, a salvação, né? Então vale a pena sim negar-se a si mesmo, né? Que era uma das regras que Jesus deixou. E cumpre princípios sim, porque, né, quem descumpre, um dia o princípio te quebra, né? Vale a pena obedecer. Quem obedece, o Senhor prefere os que obedecem do que os que sacrificam, os que se sacrificam e se sacrificam em vão, tá bom? Então vale muito a pena jejuar. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.